Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, como vocês puderam ver, Lula está solto, né? Na verdade ele não está inocentado, ele está solto, são coisas diferentes. E isso significa uma coisa bastante problemática para o Brasil, que é o aumento da polarização política. E, por incrível que pareça, essa soltura do Lula, ela vai ser boa para a esquerda, para assim, a esquerda menos pensante, né, menos crítica, e também para a direita menos pensante, menos crítica. A gente vai ter soluções democráticas, soluções apaziguadoras, conciliadoras, cada vez mais distante do debate político nacional. Quer saber, galera, o que essa solução, a soltura do Lula representa para a política nacional? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Uma coisa é fato, quer você goste do Bolsonaro, quer você não goste do Bolsonaro, Lula ou não Lula, etc. O Lula, ele é muito mais habilidoso politicamente do que o Bolsonaro. Isso é nítido, tá? Vamos pegar, por exemplo, ó, assim que o Lula, ele saiu da prisão, né? Primeira coisa, ele foi altamente recepcionado pela população que estava ali. Ele falou, muito obrigado, meus queridos, estamos aqui e tal. Ele atacou a Rede Globo, assim como o Bolsonaro também o faz, né? A gente pode ver que os dois, eles criticam a mídia. Isso é uma coisa que eu vou comentando bastante no meu canal. Essa coisa de criticar a Globo, Globo lixo, etc. não é uma coisa nova. O Lula já fazia isso, sempre querendo colocar a mídia como se fosse uma grande perseguidora, né? A gente percebe que isso foi feito tanto na época do Lula como na época do Bolsonaro, tá? E ele representa uma coisa que o Bolsonaro não representa direito, que é esse apelo popular. Vamos dar um exemplo? A gente pode pegar, por exemplo, ó, durante o período do governo Lula, a gente sabe que o Brasil presenciou um grande crescimento econômico. A população em geral, muitas vezes não vai saber que isso era por conta de uma geopolítica internacional que favorecia o aumento do preço das commodities, ferro, soja, petróleo, tudo triplicando, quadruplicando de preço, e claro, os programas sociais que induziram a população mais pobre a voltar a consumir, e isso gerou um ciclo virtuoso da economia. Claro que o Lula teve os seus méritos, mas havia uma conjuntura internacional muito mais favorável a isso e um plano de estabilidade econômica mais favorável na época também. Beleza, galera. Será que a população sabe disso? Sabe o que a população vai pensar? E com o discurso do Lula, ele sabe se usar disso. Assim, gente, eu consegui melhorar a economia brasileira, o dólar, vocês estavam reclamando do PT, o dólar não era 4 e pouco, a gente tinha o preço de gás, não era isso aí, o preço dos combustíveis não era isso aí. Ele vai falar, por exemplo, que ele conseguiu melhorar a economia brasileira sem colocar na população mais pobre, sem fazer uma reforma da Previdência, sem aumentar a idade de aposentadoria, sem fazer privatizações, sem fazer, por exemplo, concessões a capital estrangeiro, vai falar que estão vendendo o nosso pré-sal. Ele vai usar todo esse discurso mobilizador que ele tem, com essa habilidade linguística que ele tem, esse discurso sensacional que ele tem, para convencer a população que o Jair Bolsonaro, ele está vendendo o nosso Brasil, ele está privatizando o nosso Brasil e ainda não está conseguindo melhorar as questões econômicas. Porque se a gente pensar, galera, o Bolsonaro, ele prometeu que ele ia reduzir o desemprego. Cadê? Estamos com um ano já de governo Bolsonaro. Ele prometeu que ia reduzir o dólar ontem bateu na casa dos 4,10. Cadê a queda do dólar? Percebe? Você acha que isso não comove a população? Por exemplo, a gente teve as manchas de óleo do Nordeste, o Bolsonaro não teve a capacidade de, em um estado do Nordeste, falar ali. Quem foi o Ricardo Salles, né? E muito pouquinho também. Cadê ele no Nordeste? Para a população do Nordeste vai parecer que é uma espécie de revanchismo. E galera, de verdade, da maneira como o Bolsonaro é, eu até acredito que seja mesmo. Falar assim, olha, eu não fui no Nordeste porque vocês não querem o PT no Nordeste, então não vou ajudar vocês. Cadê ele no Nordeste? Cadê ele ajudando, demonstrando ali apoio para aquela população? O turismo é altamente prejudicado no Nordeste, numa época que eles ganham muito dinheiro com a questão do turismo. O litoral do Nordeste, galera, áreas de mangue, Abrolhos tinha sido fechado, acabou de voltar, percebe? Então um período bastante conturbado e o Bolsonaro não ajuda em nada. Cara, isso é falta de habilidade política, percebe? Coisa que o Lula tem de monte. Se a gente pegar no cenário internacional, vocês estão percebendo que a esquerda, ela tá começando a ser querida de novo no cenário internacional. E de novo, não tô falando que é uma coisa boa ou coisa ruim, mas vamos pegar, por exemplo, o Bolsonaro já anunciou que não vai na posse do Alberto Fernandes, né? Até o Trump anunciou que ele quer ir na posse, não na posse, né, mas ligou para dar parabéns e tal. O Bolsonaro chama Alberto Fernandes, novo presidente da Argentina, de bandido.
E aí, será que isso é política internacional? Aí vai aparecer o Lula na posse do Alberto Fernandes, e é bem possível que ele seja a grande estrela da posse argentina. E como a gente tem o Bolsonaro visto no mundo, porque assim como meu pai falava, né? Não adianta você ser bom, você tem que parecer bom. O Bolsonaro é visto pelo mundo como retrógrado, conservador, machista, racista, enfim, todo esse papo. Vai aparecer o Lula como um povo, vai imaginar as imagens que estão rodando pelo mundo, do Lula sendo solto, carregado no povo brasileiro, e aí o Lula, ele vai na posse do Alberto Fernandes, e ele vai representar o Brasil, ele vai representar um cara mais moderado, um cara com bom tom. Galera, de verdade, a comunidade internacional não vai ver todos os escândalos de corrupção que apareceram no governo Lula. A gente não pode esquecer que o Lula, ele ainda é um condenado. Só que ele é um condenado que agora responde em liberdade, porque ele está em liberdade, né, desde a segunda instância. Aliás, um outro papo que a gente pode ter no próximo vídeo, que é essa mudança que a gente tem, né? Galera, desde 88 que a Constituição foi feita, os ministros da STF, eles vão mudando o seu entendimento sobre se deve ser ou não a prisão em segunda instância várias vezes. Ou seja, isso representa um grande ganho para a esquerda lulista, percebe? Não para a social-democracia, mas sim para a esquerda lulista. Mas por incrível que pareça, isso também pode representar um ponto de união para os bolsonaristas. Por quê? Porque a gente tem hoje a direita completamente rachada também. Galera, observem, a gente tem, por exemplo, os liberais, brigado com os conservadores, brigado com os militares, a ala idealista, olavista, brigado com todo mundo. O PSL, por exemplo, ele tinha mais ou menos 50 deputados, vários deles já estão rachados porque houve uma briga entre o Bivar e o Bolsonaro. A gente tem, por exemplo, a Joyce Hasselmann, que apoiou muito o governo, saiu. O Alexandre Frota saiu também. Até o Nando Moura, né? Até o Nando Moura, que era o maior baba-ovo do governo Bolsonaro, também já tá criticando as posturas do governo Bolsonaro. Olavo de Carvalho brigando com o Nando Moura, todo mundo brigando entre si, né? Beleza. Sabe o que esses caras têm em comum? A convergência em atacar o governo Lula. É bem provável que a gente tenha uma união da direita agora em torno de um inimigo em comum, que é o Lula, percebe? Manifestações já estão marcadas para hoje, manifestações que foram organizadas pelo MBL e pro Vem Pra Rua, que foram duramente criticados por não terem participado de outras manifestações, e é bem provável que essa direita bolsonarista apoie essa manifestação, organizada também pelo MBL. Percebe como isso pode ser um ponto de convergência? Ou seja, aparentemente, o que vai acontecer no cenário próximo aí é um aumento da polarização política. E isso pode reverberar até nas eleições municipais que a gente vai ter em 2020. É bem possível, galera, que com essa retomada do Lula, alguns municípios, né, algumas capitais aí, vão para essa ala mais petista. O PT, ele ganha bastante força, mas essa ala mais extremista vai ganhar bastante força também. Essa convergência política em torno de um inimigo em comum. Porque, galera, convenhamos, o Bolsonaro ele só foi eleito porque existiu um inimigo comum, que era o Lula. Porque o Bolsonaro, galera, convenhamos, tá? Deixa eu desabafar aqui com vocês. O cara é um bom político? O que ele fez dentre 28 anos ali no Congresso? O cara não fez nada, percebe? Ele ganhou popularidade falando na Luciana Gimenez coisas absurdas, falando no CQC coisas absurdas, mas ele representava o antipetismo. É a salvação contra o comunismo. E esse papo, ele pode voltar agora com a soltura do Lula. Ou seja, pra mim, a soltura do Lula, ela radicaliza ainda mais o debate político e pior, vai, digamos assim, tirar um pouco de democracia do espaço para o debate que precisava se fazer presente no futuro próximo. Eu, galera, não sou bolsonarista, tá? Eu também não sou lulista. Eu acho que, assim, o mundo precisa de debate, a gente precisa de coisas mais democráticas. Eu vejo hoje o Lula mais democrático do que o Bolsonaro, mas eu não acho que o Lula seja o que o Brasil precisa no momento. Eu acho que o Brasil precisa de um debate sério. O Brasil precisa retomar o crescimento econômico, precisa retomar, ter uma queda do desemprego, fazer reformas importantes para a nossa economia, e com certeza essa polarização política não é a solução. Tudo bem, galera? Deu para entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, acho que é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!